Ok, gente. Hoje mais uma aula, aula 61, de magnetismo. Professor Fábio Luiz de Souza. Essa aula de hoje a gente vai falar sobre o princípio da indução eletromagnética. Muito importante para geradores elétricos. Não é só para isso que se usa, mas geradores elétricos é a parte mais importante que esse assunto aborda, ok? Antes de começar, só avisar vocês sempre para acessarem o Classroom, clicar no primeiro link que registra sua presença e clicar no segundo link que é as suas atividades, conforme você negociou com o seu professor, ok? Então vamos lá, gente. Então é o seguinte, geradores elétricos, né? Existem vários tamanhos, de pequenininhos que cabem na sua mão, até geradores elétricos do tamanho de Itaipu, né? Que é a segunda maior usina do mundo. A primeira é lá na China, né? De Três Gargantas, se eu não me engano, né? Mas a segunda é Itaipu, que é responsável por 11%, né, da energia produzida no Brasil, que é uma energia integrada, né? Então, o Brasil todo produz energia de forma integrada. O Brasil ele é um país que tem uma matriz energética muito renovável, né? Que é a questão, é um dos países que tem maior matriz energética renovável do mundo. Então, nós usamos pouco as usinas termoelétricas, embora com as faltas de chuva tenha se usado mais, né? Como é que funciona o gerador elétrico? A gente vai discutir isso agora. Então, o gerador elétrico, pessoal, ele converte energia mecânica em energia elétrica. Ele converte movimento, energia mecânica, em energia elétrica, tá? Para fazer isso, é construído, então, uma espécie de rotor, que ao rotacionar, né, ele vai produzir um campo magnético variável que vai produzir tensão elétrica. Isso a gente vai ver com detalhes agora. Bom, a lei de Faraday-Lenz, que é o princípio da indução eletromagnética, diz o seguinte: a tensão induzida pelo fluxo magnético variável, pela variação do fluxo magnético, pelo tempo, é o seguinte: a tensão induzida é igual à variação desse fluxo magnético no tempo, ok? Quanto mais você variar o fluxo magnético, ou seja, quanto mais você tem aqui um condutor, quanto mais você mover ele rapidamente, mais tensão você vai gerar, ok? No condutor. Vamos tentar entender cada parte dessa lei. Então é o seguinte: o fluxo magnético é definido como o produto do campo magnético pela área que ele atravessa. Só que não é qualquer campo magnético, é o campo magnético que atravessa essa área perpendicularmente. Para isso a gente coloca um vetor chamado vetor normal, que é o vetor que faz 90 graus com a superfície. Normal, muito usado em física, né? O vetor normal significa 90 graus com a superfície. E aqui eu tenho o campo magnético emparelhado, né, passando paralelamente ao vetor normal, ângulo de 0 graus, ok? Se for ângulo de 0 graus, o cosseno de 0 graus é 1, e aí é o campo vezes a área apenas, tá bom? Campo é Tesla, área é metro quadrado. Tesla vezes metro quadrado é Weber. Então, o fluxo magnético é medido em Weber, ok? Gente, vamos fazer um probleminha para ver se vocês prestaram atenção no que eu falei. Em qual dos casos abaixo, o fluxo magnético será zero? O campo magnético atravessa perpendicularmente a área? Ou o campo magnético atravessa tangenciando ou paralelamente a área? Em qual desses casos o fluxo magnético é zero? Tempo para vocês responderem.
Ok. Então, ó, espero que você tenha acertado, porque o tio aqui falou. O que o tio falou? Que as linhas de campo têm que atravessar perpendicularmente à área, o que dá um ângulo de 0 graus em relação ao normal, ao vetor normal. E o cosseno de 0 graus é 1, que é o máximo, né? E se passar 90 graus, ou seja, paralelamente aqui a área, tangenciando a área, você vai ter, então, cosseno de 0 graus, de 90 graus igual a 0. Vai zerar o fluxo, tá? Então, para que o fluxo magnético, né, seja zero, será zero, qual deles será zero? É se passar tangenciando paralelamente a área, ok? Então, essa seria a resposta certa. Bom, ampliando o fluxo magnético. Como é que eu amplio o fluxo magnético? Vocês viram que o fluxo magnético depende da área que o campo atravessa. Como é que eu posso ampliar o fluxo magnético sem ampliar o campo? Porque o campo, para ampliar o campo, precisa ampliar a corrente elétrica. Isso gasta mais energia. Então, como é que eu consigo ampliar o fluxo magnético sem ampliar o campo? Posso ampliar o fluxo aumentando as áreas que ele atravessa. E uma forma de fazer o campo atravessar várias áreas é enrolar o condutor. Dessa forma, ele atravessa várias áreas ao mesmo tempo. Ok? Então, veja só. Para ampliar o fluxo magnético com o condutor, dispõe-se um fio condutor em forma de anel, espira, né? Então, você põe uma forma de anel, que aumenta a área, e faz o campo magnético atravessar o anel, ok? E aí, uma solenoide, ou bobina, é um rolamento de várias áreas, de vários anéis, várias espiras, ok? Bom, o solenoide, então, eu tenho aqui um desenho que explica para nós uma solenoide e as áreas que ela forma, e o campo atravessando essas áreas. Quanto mais áreas atravessar, mais intenso vai ser o fluxo magnético. E o fluxo magnético, então, que é B vezes A vezes cosseno de θ, basta aumentá-lo agora pelo número de espiras que ele vai atravessar, o número de áreas, tá bom? Então, cada volta delimita uma área. Então, você vai ter aqui o número de voltas ou o número de espiras desse condutor. Vamos fazer um exercício? Um campo magnético uniforme externo de valor, né, módulo, 8 vezes 10 elevado a menos 5 Tesla, atravessa uma bobina com ângulo de 60 graus. Em relação ao seu eixo principal. O eixo principal é o eixo que passa pelo centro da espira, ok? O solenoide tem 600 voltas e raio de 2 centímetros. Qual será o fluxo magnético na bobina aproximadamente? Vamos lá então? Vamos responder?
Ok. Então vamos responder esse problema de forma calma. Então vamos lá. Primeiro, observe que o campo atravessa a solenoide, né, com uma certa inclinação de 60 graus. Ok? Então você tem aqui o θ, que é em relação à normal, que passa ao eixo principal da solenoide, de 60 graus. Então vamos lá. Levantando os dados, então, o que a gente precisa? Número de voltas, 600 voltas. Na aspira. Campo, 8 vezes 10 elevado a menos 5 Tesla. Área, πr², área circular. Então você tem que usar πr². 3,14, que é o π, vezes o raio, que é 2 centímetros, então é 2 dividido por 100. Né? Metros. Tem que estar em metro, tá, gente? Então 0,02 metros elevado ao quadrado. Calculando isso, vai me dar 0,00126 metros quadrados. O que, colocando em notação científica, 1,26, esse 1 está na terceira casa decimal aqui também, menos 3, ok? E o ângulo 60 graus. Colocando tudo isso na nossa expressão, para calcular o fluxo magnético, nós temos 600 vezes 8 vezes 10 elevado a menos 5, vezes 1,26, vezes 10 elevado a menos 3, e cosseno de 60 graus, que é 0,5. Gente, número multiplica com número. Então, coloca todos os números aqui, né? Entre parênteses, e coloco as potências 10 separadinhas aqui. Tanto faz, é a ordem de associação, tanto faz na multiplicação. Agora eu tenho, multiplicando os números, 3,024. Multiplicando as potências 10, repete a base, somos os expoentes, menos 8. 3,024 vezes 10 elevado a menos 8 Weber. Acabou? Não, vamos simplificar. Vamos colocar em notação científica, né? Então, aqui nós temos, então, aqui teve um probleminha, eu pus a vírgula aqui, não tinha vírgula, é 3.024, tá, gente? O cálculo aqui é 3.024. E aqui vai ficar, então, se é 3.024, vou pular com a vírgula 3 casas para a esquerda, então vou ter que aumentar 3 casas aqui na potência 10. Menos 8 mais 3, menos 5. Então, 3,024 vezes 10 elevado a menos 5. Então, só lembrar que aqui o produto dá 3.024, tá? E não 3,024, tá bom? E aí eu vou ter, então, 3 vezes 10 elevado a menos 5 Weber, que é o campo final, tá? O fluxo final magnético. Letra B. Beleza? Continuando, então, nós temos, então, a lei da indução de Faraday-Lenz, que explica o seguinte, que a variação do fluxo magnético próximo ao condutor gera uma indução de corrente elétrica ou tensão elétrica sobre o condutor. Então, por exemplo, como é que funciona o gerador elétrico? Tem aqui bobinas, que eu coloco todas elas viradas com suas áreas para uns ímãs que estão no rotor. Esse ímã gera um fluxo magnético perpendicular à sua área, que são ímãs toroides. Então, se você aplicar a lei de Ampère aqui, o campo é para cima, tá? Então, o campo atravessa para fora, o campo magnético. Quando eu rotaciono, o campo passa pelas espiras. Ao passar pelas espiras, gera variação de fluxo magnético nas espiras. Ao gerar esse fluxo magnético nas espiras, variável, faz com que as espiras recebam tensão elétrica, induzem tensão elétrica nessas espiras. Tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, uma ilustração, o campo magnético aqui, que atravessa as espiras, vai se alterando no tempo, as espiras, então, sofrem uma indução elétrica, geram tensões em cada bobina. E aí eu vou ter, então, a tensão gerada em cada bobina, em cada par de bobinas. No caso aqui eu tenho 3 pares de bobinas, então eu tenho 3 tensões variáveis aqui, é o caso do gerador trifásico, ok? Beleza? Só que para acontecer isso eu preciso rotacionar o ímã. E da onde que eu tiro essa energia para rotacionar o ímã? Uma energia externa, uma fonte motriz. No caso, né, no caso das usinas hidrelétricas, usa-se a queda das águas. Né? A barragem se usa a queda da água, que é a gravidade que faz mover essa água. No caso, na sua casa, por exemplo, você pode usar um gerador que é um gerador com motor, né? Um motor térmico. Você pode usar gasolina para mover um rotor, né, ou diesel. Movendo esse rotor, você consegue então gerar energia elétrica, que tem os geradores em hospitais, né,
em lojas. Tudo bem? Bom, como um gerador consegue transformar energia mecânica em elétrica? Vamos responder? Ao movimentar ímãs através de bobinas, causa-se uma variação do fluxo magnético nas mesmas, que produzem tensões induzidas. Ao movimentar ímãs através de bobinas, ocorre aquecimento das bobinas, que transforma-se em corrente elétrica. Qual é a alternativa correta? Vamos ver se vocês prestaram atenção no tio aqui. Tempo para vocês. Ok. É fácil essa questão, né, gente? É muito tranquilo de perceber que não tem nada a ver com aquecimento nas bobinas. Embora ocorre aquecimento sim. Quando você gera tensão induzida nas bobinas, você gera uma corrente elétrica nos fios. E corrente elétrica em fios, né, com resistência elétrica baixa, gera aquecimento, né? A gente sabe que aquece. Então, ocorre aquecimento nas espiras? Ocorre. Mas não é o aquecimento que gerou a tensão elétrica, e sim foi a variação do fluxo magnético. Então você pega ímãs e passa por essas bobinas, gerando fluxo magnético nas bobinas, ok? Como eu mostrei aqui nessa figura, o fluxo magnético vai variando e vai aparecendo então tensão elétrica induzida em cada par de bobinas. Depois elas são coletadas aqui para serem enviadas para alguma região que acumula essas tensões, que é, no caso, a central de tratamento de energia, tá? Bom, gente, então a resposta certa, letra A, como a gente comentou aqui, não tem nada a ver com aquecimento. E eu queria também comentar algo assim, poxa, mas professor, quando eu movo ali, eu gero energia elétrica, poxa, mas eu não estou violando o princípio da conservação da energia? Pois eu estou pegando essa energia mecânica, transformando em elétrica, não tem energia elétrica a mais e a energia mecânica continua a mesma? Não. Quando você move, né, a turbina pelas bobinas, gera-se atrito, uma espécie de atrito, né? Essa energia não é conservativa. Quando eu movo aqui, tá? Eu vou sentir a resistência das bobinas. As bobinas vão criar um campo magnético oposto, tá? Para quê? Qual era o campo magnético na bobina antes? Era zero. Quando eu vario o fluxo na bobina, eu gero campo magnético na bobina. A bobina vai criar um fluxo magnético para poder apagar aquele fluxo magnético que foi criado. Então, o que ocorre é como se fosse uma resistência, uma oposição à variação do fluxo magnético. Então, a bobina gera uma força oposta, magnética oposta, sobre os ímãs que estão atuando sobre ela, o que causa uma espécie de resistência, um freio magnético, tá? Já ouviram falar em freio magnético? Que é usado, por exemplo, lá na queda da torre do Beto Carreiro?
Exatamente aquele efeito, tá? Então você acaba que essa força magnética oposta freia essa bobina. Então a bobina tem que ser toda hora empurrada, empurra e essas bobinas vão girando uma espécie de freio. Então é muito desgastante, você tem que ficar empurrando aquilo. Então não está violando o princípio da conservação de energia, porque a energia está sendo retirada daqui para ser posta ali, ok? Em forma de energia elétrica. Tá bom, gente? Se você não tiver uma fonte motriz, a turbina da usina hidrelétrica, tirando a força motriz, ela para na hora, porque ela é freada pelos campos magnéticos das bobinas, tá? Bom, gente, essas aqui são as fontes das imagens, tá? E também aqui as minhas referências, usei o Tipler, ok? Então, até a próxima aula. Obrigado por vocês terem assistido a aula e até a próxima aula, ok? Abração.